Nós estamos dentro do nosso horário. Muito bem. Então, boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu ainda não vi. E hoje nós estamos aqui com o Miguel. Faz tempo que você não vinha, né, Miguel? Hoje nós vamos falar sobre um tema do trabalho, né? Exaltação do trabalho. Não é coincidência, amanhã é dia do trabalho, é por isso, né, que nós já preparamos o tema. Então, durante a semana toda. Nós cumprimentamos também nossos amigos que estão nos assistindo através da internet. Aqueles que não puderam comparecer aqui na nossa casa, têm a facilidade de nos assistir e acompanhar o tema, a palestra, através da internet, né? O nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. Temos aqui, antes da palestra, algumas informações, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Tudo bem. Se alguém quiser passar pelo plantão, na próxima semana, se gostarem e quiserem voltar, nós fazemos a fichinha também para dar o cartão. Tá? Aí tem que chegar um pouquinho mais cedo. Inclusive, o plantonista também, né? Nós chegamos atrasados hoje. Então, a nossa casa, para vocês que chegaram agora, nós temos atividades durante toda a semana. Palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Evangelização infantil, domingo às 10 horas, para quem tiver criança pequena, né? A partir dos 4 anos. Enquanto os pais assistem a palestra, as crianças são encaminhadas também para o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, vamos nos preparando já os garotos para o conhecimento do Evangelho do Cristo e para ter uma conduta mais tranquila, mais feliz, né? E o plantão de atendimento é segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira nós temos o mesmo trabalho, só que é na parte vespertina. 13h15 é o plantão e a palestra começa às 14 horas. Domingo, o nosso plantão de atendimento é às 9h30, para quem quiser vir aos domingos. O nosso trabalho de assistência social, nós temos um pequeno trabalho de cooperação, né? Porque a fé, o trabalho é muito importante, o passe, a orientação, conhecimento doutrinário, mas como diz o próprio Evangelho, fora da caridade de uma salvação, e a caridade implica que nós ajudemos o próximo de alguma forma. E essa forma que nós temos é de distribuir as cestas básicas para as famílias carentes aqui da cidade, né? Aqueles que estão cadastrados são 60 famílias, cada mês vem 30 famílias e pega a sua cesta, leva para casa, roupa, calçado, brinquedo para as crianças que nós tivermos aí, que a gente recebe, nós distribuímos para as famílias mais pobres, certo? Então, as pessoas que quiserem ver esse trabalho, é segundo sábado de cada mês nós fazemos esse trabalho. Quem quiser vir ver o trabalho, quiser cooperar, porque nós pedimos sempre um quilo de alimento não perecível para as pessoas, para que a gente componha essas cestas básicas. Além do nosso departamento social contribuir com a maior parte dessas cestas são adquiridas através das doações que nós recebemos aqui na nossa casa, né? As roupas, calçados, enfim, tudo aquilo que às vezes nós não usamos mais, nós colocamos para funcionar, para pôr para fora, e de certa forma nós vamos ajudando e vamos exercitando então a caridade apregoada, pedida por Jesus, ensinada para nós, né? Então, além desse trabalho, nós temos também a distribuição de lanches, sucos, algum alimento que nós levamos para o pessoal de rua, aqui na proximidade, perto do metrô. Então, nós temos muita gente carente aí que não tem nada para comer, né? Então, essa emergência nós suprimos com algum lanche que a gente leva. Então, nós temos uma equipe que nos ajuda, né? Que faz esse trabalho. Sábado sim, sábado não. Aqueles que quiserem contribuir são bem-vindos, e também que quiserem ajudar no trabalho também é uma forma da pessoa conhecer também e dar o seu quinhão de ajuda e de exercício do amor ao próximo, da caridade, enfim, né? Esse mês de abril nós temos aqui uma data muito importante que nós comemoramos no dia 18 de abril, em 1857, o nosso querido Allan Kardec, o nosso codificador, né, da doutrina espírita, ou da doutrina dos espíritos, lançou o livro dos espíritos no dia 18 de abril de 1857, em Paris, né? Paris, naquele tempo, talvez não tivesse esse glamour que nós ouvimos falar agora. Era uma cidade cultural, muito importante já na Europa, né?
E ali estava, ali o berço da cultura, né? Então o nosso professor Rivail, ele era, que depois veio ser denominado Allan Kardec, né? Foi uma forma dele escapar um pouco da crítica, porque ele era uma pessoa muito inteligente, então a pessoa tinha medo de atribuir pela esperteza, pela inteligência, sagacidade dele, o conhecimento, e que ele mesmo fosse o autor dessa obra, quando ele recebeu ela toda do plano espiritual do Espírito da Verdade, né? Então nós comemoramos também nesse mês de abril, só que em 1864, no dia 15 de abril, aí ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele lançou o livro filosófico, que é o Livro dos Espíritos. Depois ele lançou o livro o Evangelho propriamente dito, né? E no dia 2 de abril de 1910, nascia aqui em Uberaba nosso querido Francisco Cândido Xavier, que já retornou à pátria espiritual, né? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Acho que todos conhecem, quem não leu nenhuma obra do Chico, é muito difícil, né? Aqueles que mesmo estão iniciando na doutrina, quase todos nós temos algum conhecimento desse grande trabalho do grande médium, né? Bom, então nós já falamos tudo o que tínhamos que falar. E temos que dizer também que temos a livraria para as pessoas que querem adquirir, às vezes, alguma obra por conhecimento. Estamos falando para aqueles que estão chegando agora. Então nós temos todas as obras da codificação, né, que são 5 livros, e mais todos os outros livros que o Chico lançou através do André Luiz, o Espírito, né, e muitos outros. Temos livros de literatura, temos livros científicos também, e os romances, que muita gente gosta dos romances, de uma certa forma, também o conhecimento espírita e a todas as várias situações do homem encarnado nessa vida ou em outras, é abordado nos romances também. Então as pessoas às vezes gostam do romance, que fica mais fácil para o entendimento, né? Então nós temos a livraria aí para atender. Então todo o recurso que nós adquirimos é canalizado para a aquisição das cestas básicas. Para deixar bem claro que o pessoal todo que coopera na casa é tudo espontaneamente. Somos todos devedores da justiça de Deus, né? Estamos aqui, graças a Deus, para aprender um pouquinho também. Então é uma satisfação muito grande que a gente tem de estar aqui, quando muita gente não tem condição nem de andar, né? Bom, então nós vamos nos preparar agora para a reunião. Então nós vamos levar nosso pensamento a Deus, né? Todos nós, cada um na sua maneira de ver Jesus. Vamos agradecendo ao nosso Pai, Criador, por mais esse momento que nós temos nesta vida, nesse momento do aprendizado. Estamos nos desligando dos problemas materiais, dos problemas da família, dos problemas, enfim, profissionais, enfim, tudo aquilo que nos prende durante o dia, nos prendeu durante esse dia. Estamos aqui, então, reunidos para que, nesses momentos, nós possamos nos abastecer, através de Jesus, através desses amigos espirituais, das suas energias salutares, que a todos envolve nesse momento. Desde que aqui chegamos, os amigos da espiritualidade já estão nos esperando, preparando o nosso ambiente, fortalecendo as nossas defesas, estando aqui conosco, selecionando, separando todos aqueles irmãos nossos que vêm também aqui para o aprendizado, para o tratamento. Então a nossa casa está apinhada de entidades, de espíritos como nós, só que estão fora do corpo físico, mas estão aqui também conosco com os mesmos propósitos do aprendizado. E, ao mesmo tempo, também de receber o auxílio espiritual, que os nossos médicos bondosos já apostos estão aqui e trazem muito desses irmãozinhos nossos também para receber a sua ajuda, que muitas vezes parte de nós mesmos, através das nossas energias, que vão sendo elaboradas, trabalhadas por esses irmãos, para envolver esses irmãozinhos nossos que partiram da Terra, e muitos deles ainda estão confusos, perturbados e precisam dessas nossas energias. Então, nossas vibrações, o nosso carinho, tudo aquilo que nós possamos ter de melhor nos nossos pensamentos, que sejam sempre positivos, para que nós vamos auxiliar esses nossos irmãos com o nosso abraço fraterno, com nossos pensamentos de amor e fraternidade. Então, nós agradecemos a Deus, agradecendo os amigos espirituais, o nosso dirigente espiritual nesta noite, como sempre, e vamos pedir licença a Jesus, o nosso mestre, para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Então nós vamos pedir que todos prestem bastante atenção, não vamos deixar que o sono nos domine, né? Nós vamos prestar atenção que nós estamos à véspera do dia do trabalho, né? Trabalho, que é da lei da natureza, graças a Deus, que vem nos fortalecer, vem avivar a nossa inteligência através das nossas ações. Então o trabalho é uma coisa divina, né? Então o Miguel está mais preparado para falar sobre isso do que eu. Eu vou ouvir também, depois nós vamos fazer as perguntas, vamos fazer as nossas colocações e vamos tirar bastante proveito desse pouco tempo que vamos estar aqui.
Miguel, seja feliz, companheiro. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos com muita alegria no coração para que nós possamos aprender um pouco com o Evangelho de Jesus, né? Com as interpretações dos nossos queridos mentores espirituais, que sempre nos oferecem uma palavra que faz com que nós possamos nos esclarecer cada vez mais e aprender cada vez mais com a mensagem de Jesus. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo cada vez mais com uma mensagem universal. A qual eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao Evangelho, à palavra e a mensagem que Jesus nos deixou, aos ensinamentos de Jesus. Eles não são simplesmente palavras. Existe um conteúdo universal, um ensinamento universal. E é este ensinamento que nós procuramos aprender nesse nosso estudo desta noite. O tema está no livro da Esperança, psicografado pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual da mensagem de esclarecimento é o Emmanuel, e o tema ele está centrado no Evangelho de Jesus, primeiramente, porque são dois temas que estão sendo focados aqui. O Evangelho do Novo Testamento, né? E mais precisamente, segundo Marcos, no capítulo 4, versículo 26. E simplesmente foi retirada uma frase. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra. Essa é a parte do Evangelho que nós vamos estudar. E do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o tema está no capítulo 18, né, no item 15. E verso seguinte: Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas chamuas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos da caridade. Então nós estamos vendo que existe, o tema é a exaltação do trabalho, mas nós estamos começando a perceber que o trabalho que os Espíritos estão se referindo aqui é o trabalho que nós temos que realizar dentro de nós. E com efeito, a parábola de Jesus que nós vamos estudar também vai tratar exatamente desse trabalho interior que nós temos que realizar. Muito bem. Emmanuel, com muita propriedade, começa assim: para considerar a importância do trabalho, relacionamos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto. Interessante, né? Passa a reduto dos animais inferiores, que a mobilizam por residência. O campo largado ao abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas. O arado ocioso esquece a alegria de produzir. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem está com frio ao relento. Interessante, né? O alimento indefinidamente guardado perde a validade. Ele deixa de ter a função de alimento, ele passa a ser um veneno, não é verdade? Porque quem come alimento estragado está arriscado a sofrer as consequências. E Emmanuel diz assim: onde estiveres, lembra-te que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento incessante e renovação para o bem eterno.
trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas também as portas da própria alma ficam relegadas à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Muito bem. Aqui agora, nós vamos também fazer... É interessante que a parábola do semeador, e nós vamos até estudar com bastante profundidade essa palavra, ela está... Nós a encontramos nos evangelhos sinóticos, né? Que são sinóticos? Que guardam uma semelhança. Que são o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os três, em capítulos distintos, trazem essa parábola do semeador, e ela é autoexplicativa. Ou seja, Jesus, após ter apresentado esse ensinamento à multidão, para os apóstolos ele explicou a parábola. E quando nós começamos a estudar, nós começamos a perceber o quanto é importante nós realizarmos esse trabalho interior. Tendo Jesus, naquele dia, assentado junto ao mar, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de modo que ele entrou num barco, se sentou e falou a toda a multidão que estava em pé na praia. E disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda, veio o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Outra caiu na boa terra, deu um fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A de Marcos é bem semelhante à descrição de Marcos. A de Lucas também. O que Jesus nos explica aqui, nessa parábola, o que ele está dando a entender, e que ele fala depois para os apóstolos, é que, na realidade, o que representa o semeador aqui é Jesus. Né? O que ele está semeando? Nós vamos dizer a palavra. Todo mundo fala a palavra, a palavra. A palavra, no sentido simbólico do Evangelho, ela é mais que uma palavra. Que palavras voam ao vento, eu sempre digo isso. Essas palavras, elas contêm sentimentos. Essas palavras são ensinamentos com vibrações de amor e sabedoria. Elas não são simplesmente palavras. Toda a parábola, todas elas ensinam o que ocorre dentro de nós, dentro do ser humano. Os espíritos elevados costumam semear indistintamente. É a mesma coisa que o amor de Deus é incondicional para com todos nós. Tanto o criminoso quanto o santo recebe o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma vibração de Deus. A questão aqui principal é a de sintonia. E nós vamos perceber que o primeiro, a semente que cai no chão, que são comidas pelas aves, são os corações humanos voltados para as coisas da vida mundana, como segundo os Espíritos nos ensinaram e nos orientaram nessa parte. Ou seja, não estão preocupados em aprender, estão com a mente e o coração voltados para outras coisas e não se interessam. Ou pensam só em coisas levianas, vendo com desprezo não só as coisas que tratam com relação a Deus,
como também as pessoas que procuram alguma coisa, algum ensinamento espiritual. Então isso é normal. Lógico, Jesus compara as aves aos espíritos que têm sintonia com essas pessoas que têm pensamentos levianos e só se preocupam com coisas triviais e aproveitam as más tendências predominantes dessas pessoas para inspirá-los a permanecerem longe do caminho do bem. Ou seja, a não trabalharem interiormente para se reformarem e melhorarem e evoluírem. A semente que cai no solo rochoso são as vibrações de amor e sabedoria divina que são emanadas de Deus e que adentram o coração humano. Consegue até encontrar um pouco de ressonância. Então nós temos uma vibração de amor que nem chega perto, não se aproxima, porque quem repele são aquelas pessoas que têm os pensamentos levianos. Agora nós estamos falando do terreno rochoso, porém, são aquelas pessoas que as palavras e as mensagens e os ensinamentos e as vibrações adentram o coração delas. Mas sobrevindo qualquer obstáculo ou dificuldade, caem em desânimo porque não assimilaram, não absorveram, despertando em si mesmo o amor. Muito bem, retratam aqueles até que creem, mas não compreendem os ensinamentos espirituais. Logo, vem o sol das provações, né? Porque na realidade, cada ensinamento requer que o aluno na escola espiritual seja testado. E às vezes nós olhamos para algumas pessoas, elas não se permitem encontrar com que seja interiorizado o ensinamento nelas. Elas não deixam que a raiz, o ensinamento espiritual, a sabedoria espiritual e nem o amor. Elas assim perdem a oportunidade de entendimento da vida. A semente que cai em solo espinhoso são as vibrações de amor e sabedoria divina, que se achegam aos corações humanos, que até são pessoas que escutam e entendem o conhecimento universal. Oh, que coisa maravilhosa, esse ensinamento é uma coisa boa, bacana. Quer dizer, a pessoa até compreende, mas as preocupações excessivas com o que é material, com o que é passageiro, dominam nessa pessoa. Sua tentativa de interiorização na prática da caridade fica relegada a segundo plano ou colocada de lado, né? A semente que cai em bom solo, em solo fértil, é fácil essa, são aquelas pessoas que conseguem interiorizar, que creem, que aceitam o ensinamento, o conhecimento universal, têm humildade para praticar e começar a trabalhar interiormente, né? Porque nós precisamos ter humildade para trabalhar interiormente, para realizar essa modificação interior, que todos nós estamos em constante movimento em direção a ela, né? Conforme a alma vai evoluindo, aí é que eu entendi por que na mensagem o apóstolo registrou: dão frutos a 100 por 1, a 80 por 1, a 70 por 1, a 30 por 1, depende. Ou seja, depende mais ou menos da boa vontade da pessoa de procurar multiplicar. E aí, nós chegamos à conclusão nesse estudo que um coração bom é um multiplicador do amor divino no mundo. Cada um de nós tem o coração que escolhe ter. Você escolhe. Se você quiser ter o coração vazio de coisas espirituais, de amor real e verdadeiro, tudo bem. Se você prefere viver a vida, as coisas mundanas, as coisas levianas, tudo bem, né? Se você prefere desistir de até entender, mas a primeira dificuldade, você desiste de realizar qualquer trabalho interior, né? Desiste a partir da primeira provação, do primeiro problema que você tiver que enfrentar, né? E na realidade isso é uma covardia da gente, a gente desistir.
Nós somos guerreiros, lutadores, mas a guerra que nós temos que vencer é a guerra dentro de nós. É a batalha contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essa é a verdadeira batalha que nós temos que vencer. Não é verdade? E aqui está dizendo, se eu até posso olhar e entender que é um conhecimento maravilhoso, mas eu fico como se estivesse na periferia do conhecimento. É como se eu estivesse na praia e não entrasse no mar, só ficasse na praia, olhando a beleza do azul do mar, mas eu não entro na praia, no mar. É a mesma coisa que o conhecimento espiritual. Eu não procuro nem avançar e nem interiorizar nada. O que acontece? Aqui, quando os Espíritos dizem o sol das provas e expiações necessárias ao nosso aprimoramento intelectual. Quando a gente fala em provas e expiações, é falar castigo de Deus, não é nada a ver. São apenas testes. Pequenas coisas já nos levam a explosões gigantescas. Repara bem, cada um de nós, se olhar interiormente, se olhar a vida que tem, nós damos muita importância a pequeninas coisas que só nos atrasam a evolução. E nós damos pouca importância realmente àquilo que poderá nos fazer avançar e evoluir. Nós precisamos disso, nós precisamos de buscar o que é realmente essencial. Como no início o dirigente aqui da casa disse, vamos nos desligar um pouco de alguns problemas que nós temos lá no nosso trabalho, no nosso lar, um pouquinho, vamos aqui se concentrar para que nós possamos entrar em sintonia com Deus, possamos estar com o coração aberto, a mente aberta, porque esses probleminhas que nós ficamos matutando na cabeça são como barreiras que nós colocamos em nosso espírito para que nós não sintonizemos a Deus, para que nós possamos sintonizar de uma forma muito maior as vibrações de amor que os Espíritos estão nos oferecendo. E que emanam de Deus, nós precisamos, nesse exato momento, um pouco, pelo menos no momento de oração, nos desligarmos daquilo que não edifica. Aí você fala, mas eu tenho um problema lá fora gigantesco. É interessante nós vermos que cada pessoa passa por um tipo de provação e reage de forma diferente. Para uns, tiram de letra. Isso não é problema. Para outros, aquilo se torna um problema que a pessoa perdura por meses e até leva anos, levando-se em conta que é um problema simples de se resolver. Mas é interessante que a primeira provação as pessoas desistem. A mesma coisa numa casa de caridade. Às vezes a pessoa adentra aqui, entende que existe um conhecimento espiritual, né? Mas ela vem, entra, toma o passe, aí depois a primeira aprovação que ela encontra lá fora, ela fala, vou desistir de ir no centro espírita, né? E não é assim. Nós podemos... O que você pode dar para o seu filho não são os bens que você deixa, materiais. É o estudo, é o conhecimento e os valores morais. Esse é um bem que ele vai levar para além da sepultura. Os bens materiais que você possa imaginar deixar poderão trazer-lhe conforto material. Mas e conforto espiritual? Conforto espiritual nós só podemos obter se nós temos o quê? Nós temos equilíbrio para poder trabalhar incessantemente na nossa evolução e podermos vencer e superar os obstáculos que se apresentam no dia a dia. A
vida, a evolução é movimento. Emmanuel coloca aqui. Tudo é movimento. Nada no universo está estático. É interessante nós notarmos, os planetas se movimentam o tempo todo. Em órbitas ao redor das estrelas, as estrelas e nas galáxias e as galáxias, no universo todo, tudo é movimento, tudo está em constante movimento. Exatamente. Tudo evolui. E será que se nós ficarmos como a água estagnada, né, como a roupa que fica em desuso, ao menos se nós temos alguma coisa que nós não utilizamos mais, não nos serve mais e que está boa, em boas condições, nós podemos doar. Nós trazemos para a casa espírita, conforme o nosso irmão disse, nós atendemos a cada mês, são 30 famílias, mas a quantidade que é doar, que é oferecida na cesta, é a quantidade para 2 meses, né? Reveza só a quantidade de pessoas que vão receber. Por exemplo, recebem 30 famílias agora, a quantidade de mantimentos para 2 meses. No mês que vem, as outras 30 vem a quantidade de mantimentos para 2 meses. Então são 60 famílias que são atendidas pela nossa casa. E aí nós também entregamos roupas, calçados, aquilo que as pessoas quiserem doar. Estando em boas condições, né? É importante isso. Porque senão apodrece, estraga. Cria mofo no guarda-roupa. E tudo isso que os Espíritos estão dizendo aqui, e que estão nos ensinando, tanto Jesus quanto os Espíritos na obra da codificação, que pedem para que nós nos movimentemos em direção ao trabalho, ele tem muito mais amplitude do que simplesmente uma atividade física profissional. Todos vocês agora estão com as suas mentes trabalhando, refletindo nas palavras que nós estamos dizendo. Isso é trabalho. Agora, a direção do trabalho é nós que damos. Enquanto as pessoas que têm os pensamentos levianos estão com os pensamentos ocupados nas coisas levianas, né? Enquanto alguns outros não estão preocupados, não estão dando devido valor ao conhecimento espiritual, não estão interiorizando, né? Outros estão dando devido valor, estão multiplicando as vibrações de amor e sabedoria que vêm do alto. E por que nós falamos isso? Porque está aí dentro de cada um de nós essas vibrações. Elas estão aí dentro de cada um de nós, né? Então, nós aprendemos que em todas as esferas de manifestação da alma, seja em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, há trabalho. E mesmo quando nós dormimos, nós podemos reparar que esse conjunto de células que a natureza nos emprestou para se formar um corpo para nós, eles estão trabalhando constantemente. Estão para que possa produzir e possamos nos manifestar na vida material. E nela evoluirmos. Não é verdade? Muito bem. O nosso maior problema, agora nós vamos fazer uma autoanálise, é a nossa trincheira, é a resistência à inércia, pela inércia que nós criamos. Tem dias que a pessoa cria tanto problema na sua mente, e esse é o trabalho ruim, é o trabalho que nós não devemos fazer, alimentar problemas, alimentar e agravar situações e obstáculos. A pessoa cria tanto problema que ela acaba querendo, eu quero paz, eu quero parar. Mas é exatamente isso. Ao parar, ao tentar fazer, ela está fazendo uma reflexão. Chama-se trabalho de reflexão. Ainda aí não é parar, encostar num canto. Não é verdade? Se nós ficarmos estagnados espiritualmente, não tem problema. Nós não vamos avançar. Mas isso gera consequências ao nosso espírito.
Que consequências são essas? São as consequências de nós aumentarmos e gerarmos problemas e dificuldades futuros, porque a reencarnação ela tem um período de validade a cada reencarnação. Então nós teremos que retornar ao mundo da forma, ser criança novamente, passar pela fase da infância e enfrentar as mesmas provas e dificuldades, até que nós queiramos resistir, queremos vencer essas dificuldades. Quando nós encontramos a coragem e a vontade dentro de nós, né, essas são as duas forças que vão nos ajudar a vencer esse problema, a sairmos daquele coração. Primeiro, um coração que não aceita e não busca aquilo que é divino, né? É o primeiro coração que nós falamos, quando as sementes caem no chão. As sementes caíram no chão é porque elas nem chegaram. A vibração, a onda de amor emanada por Deus, a pessoa não permitiu que você chegasse a ela. Então as sementes caíram no chão, porém o semeador não se negou a semear a semente. Então nós vemos que os grandes e bons espíritos amorosos, eles continuam o tempo todo trabalhando em benefício da humanidade, por amor, não é verdade? Então, nós podemos num instante colocarmos a mão na nossa consciência e pensarmos, puxa vida, recebemos tanta ajuda. E muitas vezes nós vamos reclamar que estávamos sozinhos enfrentando as dificuldades. Quando nós aportarmos no plano espiritual, nós vamos saber, recebemos tanta ajuda espiritual, né, tanta ajuda espiritual, e acabamos nos deixando levar, deixar o nosso coração cheio de espinhos, deixar o nosso coração se encher das pedras, de mágoas, de ressentimentos e de um sem número de coisas, né? E nós não nos permitimos sequer que as vibrações de amor se achegassem a nós. Mas nós fomos ajudados. Ninguém está desamparado. Ninguém, em momento algum, está sozinho. Não imagine nunca na sua existência que irá fazer alguma coisa que ninguém vai ver. Porque sempre vai haver um espírito olhando. Então, nós nunca estamos sozinhos. Portanto, é preciso que nós entendamos que nós estamos sempre sendo auxiliados. E não nos esquecendo que o ensinamento de Jesus universal continua irradiando amor e sabedoria para a humanidade. Alguns não querem nem saber de estudar as palavras de Jesus. Outros conseguem até compreender, mas a primeira aprovação desistem. Outros deixam os espinhos sufocarem as vibrações de amor, né? E outros não, outros dão os frutos e multiplicam o amor divino. Essa é a nossa missão na Terra. A luz que verte e o amor que verte de todas essas sementes que há 2000 anos foram semeadas na humanidade, muito embora como ensinamento tudo o que Jesus disse possa vir anteriormente a ele, mas o que acontece? Não havia junto aquele complemento que se chama amor e luz, que irradia dessas palavras, que vem junto, que toca o coração de cada um de nós. A partir deste momento, incessantemente, Jesus continuou sempre e sempre na nossa existência a nos auxiliar e a nos amparar, semeando sempre, incessantemente. Ele é o semeador da parábola. Os Espíritos nos ensinam que boa vontade descobre trabalho no bem, e trabalho no bem opera renovação íntima. Quando nós falamos em renovação íntima, simplesmente nós estamos, e costumamos repetir sempre isso, nós estamos falando
que nós precisamos atingir o estágio de humanidade. Reforma íntima não é para tornar ninguém santo, que aliás os santos estão bem longe do nosso estágio evolutivo e bem acima de nós. Eles reencarnam na Terra, esses espíritos evoluídos, para alavancar a humanidade, mas os espíritos evoluídos já ultrapassaram a fase humana. Nós não somos plenamente humanos ainda. Existe em nós essa dualidade e nós vemos isso todos os dias. Ora nós agimos como humanos, ora nós agimos como desumanos, até conosco mesmo. Nós criamos problemas, dificuldades, alimentamos ódio, e tudo isso não tem a ver. O Jesus veio ensinar a humanidade a evoluir, a avançar espiritualmente. E nós somos nos tornar o ser humano no estágio evolutivo do espírito, que nós ainda não somos, mas nós seremos um dia. Cada um de nós pode agora refletir como anda o seu coração. E o seu coração como anda? Repelindo a mensagem de Jesus, o ensinamento espiritual, o amor e a luz que vem do alto. O seu coração está pedregoso? Está cheio de espinhos? Ou o seu coração está aberto nesse instante para receber tudo aquilo que vem do alto e que emana de Deus nosso Pai? Porque a causa de tudo é Deus no universo. Não é verdade? Como estamos? Como poderemos fazer para não nos tornarmos aquele que está com o coração cheio de espinhos, aquele que está com o coração pedregoso, ou aquele que a vida toda, a existência toda vai procurar só as coisas levianas, né? E não tem essa de dizer que você passa a vida toda fazendo as coisas erradas, chega no final da sua existência, perdão, Senhor, perdão, e está perdoado e está salvo. Isso daí não existe. Você até pode haver uma mudança de atitude pouco antes da sua desencarnação, mas essa mudança de atitude vai valer para a próxima reencarnação, a qual, aí sim, aí você irá retornar para trabalhar e evoluir, e vai enfrentar os obstáculos de uma outra forma, com uma outra direção em sua existência. Muito bem, eu espero que cada um de nós saiba que nós temos um trabalho grandioso a realizar, e que nós não podemos ficar deixando esse trabalho para amanhã, para depois, ou para a próxima reencarnação. Muita paz a todos. E vamos às perguntas. Perguntas ou... Você estava falando e a gente sempre... Vocês vão ter oportunidade de falar, mas antes da gente esquecer, porque a gente vê também no Evangelho que os espíritos superiores dizem que nós devíamos viver com as pessoas do nosso tempo. É importante a gente dar maior valor para as coisas do espírito do que para as coisas da matéria. Mas não vamos cair um pouquinho para o caminho do pessimismo, porque a vida tem que ser vivida como eles vivem, de acordo com as pessoas da nossa época, né? Porque senão as pessoas vão puxar vida. Então, será que eu estou vivendo ruim? Não é assim. Todos nós temos direito à felicidade, embora sendo relativa, dentro desse mundo de provas e expiações, nós temos que viver da melhor maneira possível. Né? Sim. Mas então, o Miguel deixou claro aqui é que nós devemos dar maior importância para as coisas do espírito. Tudo isso que ele disse, os talentos, os conhecimentos que foram desperdiçados pelo caminho, e aqueles que estão com o coração aberto, receptivo às mensagens do alto, então esses progrediram espiritualmente. Mas não quer dizer que não viveram a vida do mundo. Então nós não podemos ficarmos alienados do mundo, porque nós precisamos participar ativamente do trabalho da nossa redenção, mas através da ajuda que nós devemos dar aos outros, não é isso? A caridade, é o que diz a bondade que quem nós multiplica, devemos, os bons o coração exemplos, bom multiplica. Né? Por causa disso, para não ficar uma coisa da impressão que nós vamos ficar só esperando que o Pai nos leve para cima, assim de graça não vai, né? Só queria dizer o seguinte, você imagina, se você trabalha 11 meses num ano, um mês de férias, você fica lá na praia. Você imagina
o inverso. Se você ficar 11 meses na praia e um mês trabalhando. Então, vamos imaginar, quer dizer, lógico que nós não estamos falando aqui dos confortos que o trabalho próspero do dia a dia nos fornece, né? Todos nós queríamos ter uma Mercedes, um carro 0 Mercedes do ano, mas você imagina você ter 3, 4, 5 Mercedes e só usar uma. Aí é exagero, não é verdade? Você não vai dirigir as 4, 5. O que você está? Você está pedindo para que irmãos que tenham menos posses venham até a sua casa retirar, roubar aquilo que você tem. Então, repara como há exageros. Os exageros são interessantes. Mas os pensamentos aqui que os Espíritos se referem são pensamentos levianos. Pessoas que não querem nem saber de Deus. Se falar de Deus, ou se falar qualquer coisa relativa a Deus, já vai pensar, olhar feio, já vai querer correr. Quer dizer, são as pessoas que rejeitam. Ou outros que até aceitam, creem, mas primeira dificuldade corre das coisas espirituais e vai continuar a viver só as coisas materiais. Isso não é bom para a nossa evolução. Porque por mais que você tenha nesta existência material, a existência material passa, não é verdade? Ela termina, ela acaba um dia. E aí você vai ter que retornar ao plano espiritual. E aí só os valores reais espirituais é que você vai levar. Nem a Mercedes você vai levar. A Mercedes vai ficar aí para os seus filhos, sei lá, brigarem, sei lá, discutir pela herança, né? Agora o seu Américo vai fazer... O seu Américo vai deixar os bens para nós? Eu queria fazer um ligeiro comentário sobre isso. O espiritismo é evolucionista, né? Então encara o trabalho de outra maneira, né? Como sendo a ferramenta que o homem tenha em mão para evoluir, para se modificar. Exato. Ao passo que outras doutrinas, outras coisas, não sendo evolucionistas, então encaram um trabalho como uma coisa degradante, enfim, todas essas coisas más, né? Um cara que somente a devoção e a adoração e a fé que fazem as pessoas evoluírem. Mas o espiritismo é interessante do ponto de vista de estudo científico, né? O criacionismo, quer dizer, simplesmente... E houve um momento em que fomos criados, entendeu? Então, o criacionismo, essencialmente, ele não é, mas dentro da doutrina, dentro do conhecimento espiritual que nos é passado, existe um momento, uma base que foi criada, e a partir daí essa base vai evoluir e ascender a evolução espiritual. Então nós temos que... Existe um meio termo aí, entre o criacionismo e a evolucionismo. Movimento incessante. Tudo evolui. Nada está estagnado. Neste exato momento, mesmo aquele que está parado e estagnado, ele vai ter que avançar. Ele vai chegar um momento em que ele vai ter que avançar. Nada vai ficar eternamente parado. No universo sem trabalho, não há evolução. Isso é... Mais alguma pergunta? Deu o seu parecer aí? Aqui a parábola, né? Ela principalmente ela ajusta a pessoa para sentir ela se localizar. Ela tem que se localizar se ela está no meio dos espinhos, no meio da pedra, se ela está no meio da terra boa. Ela tem que se localizar para fazer a sua reforma íntima e mudar dessa região que ela se encontra. Vamos imaginar uma semente com uma perninha, que ela consiga andar. Tá? Seria mais ou menos isso. Ela se localizar a situação que ela está. E ela fazer a sua reforma íntima ainda nessa, né? Porque na outra ela vai ter que compensar, como você bem disse. As falhas. Né?
Pois é, mas é um ensinamento profundo, né? Porque fala das coisas espirituais. É gozado que toda a parábola de Jesus, eu estou maravilhado, porque ela fala, Jesus é um conhecimento, é uma profundidade tão grande, né? Sobre... Vai conseguir. Exatamente. Quando vai chegar na próxima, você, na próxima geração, você vai reunir tudo aquilo que você vai pagar. É você que vai pagar o filho. Não vai ninguém. Você vai ser menino que fazer tudo. Então, aquele terreno bom que você resolveu adentrar dentro de si. Durante o estágio no plano espiritual, você já mudou a vibração antes de desencarnar, você já ascendeu a uma colônia espiritual, alguma coisa, porque sua sintonia vibratória mudou. É tudo uma questão de sintonia, né? Sintonia, aí você vai para o plano espiritual, já vai para uma colônia, lá você já começa, não para de trabalhar, né? Não para, lá também trabalha-se, e muito, né? E depois mas você vai preparar-se para a nova reencarnação, poder trabalhar no bem e evoluir, e encontrar a felicidade. Não, mas é assim. Você vai sofrer todo um preparo em cima disso para a sua próxima. Você vai ser muito ajudado. Você vai assumir um compromisso seríssimo, enorme. Né? E quando vier para cá, entrar na fila da reencarnação, passar por vários milhões de por aí vier, você vai ser ajudado por uma pleia de É. E quando você falha, você não frustra só o teu mentor, você frustra uma. Muitos que estão torcendo por nós, né? E muitos que participou da tua preparação. Isso é bom. Então vai. E eles torcem para o teu sucesso. Eles querem que eles façam o teu sucesso. Então, aqui, mas eles não desanimam, né? Tem essa. Eles não desistem de nós, né? Não desistem. É. Aí faz um monte de besteira, o pessoal se afasta. De repente, naquele minuto que você se arrepende, todos eles voltam e servem outra vez e tentam terminar outra vez, entendeu? Eles não desistem de Os espíritos dizem que o arrependimento é o primeiro passo para você iniciar depois um processo de reparação ao mal que tenha feito ao semelhante ou a alguém, ou a si mesmo, né? Então, estando aqui ou no plano espiritual, a qualquer momento o arrependimento vai abrir a porta para que nós possamos receber o auxílio, mudarmos, né, de sintonia vibratória, adentrarmos a um outro campo espiritual, e nesse campo espiritual nós trabalharmos pela nossa evolução. Isso é que é importante. Deus nos reserva a felicidade, a cada um de nós. Só existe uma fatalidade na tua eterna existência, que é a felicidade espiritual plena. Portanto, cada um de nós hoje está semeando o futuro de paz e luz, se estiver trabalhando no bem. Muita paz. Tudo isso que foi falado, eu concluí o seguinte, que só não fazer o mal não é o bastante. Não é o bastante. Não, os Espíritos nos alertam, no livro Céu e Inferno tem uma mensagem interessante, que o Espírito diz claramente: o mal é oriundo da negligência do bem. Né? Então, não fazer o bem não significa que nós estamos evoluindo. Nós temos que fazer o bem. Se não realizar mal nenhum, eu não prejudico ninguém, mas também não faço o bem. Está realizando o mal. O mal cresce.
Exatamente, portanto é responsabilidade. Nós é que somos os inteligentes, e estão procurando cada vez mais complicar o caminho. O mais difícil possível, pai. Ele mostra o caminho certo, a gente foi perto do caminho. A gente tem que põe espinho, né? Deixa as aves comer as vibrações de amor, e assim vai. Bom. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém que ficou com alguma pergunta ainda para fazer e ficou sem jeito de fazer agora no momento, o Miguel vai ficar por aqui mais algum instante, vocês podem conversar com ele, né? Até meia-noite tá. Para aqueles que para aqueles que não conhecem o Espiritismo, nós temos também um curso de doutrina espírita na nossa casa, né? Para aqueles que querem iniciar, tem um curso. Já estamos, hoje é quinta-feira, estamos tendo essas aulas nesta quinta-feira do curso básico, né, para os conhecimentos, né? Porque o importante é a pessoa ter o conhecimento. A pessoa, enquanto não tem conhecimento das coisas espirituais, os atenuantes chegam de Deus, porque Deus é muito mais justo do que os homens, né? Mas quando nós temos o conhecimento, nós já somos mais cobrados, né? Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Então, à medida que nós vamos tendo conhecimento, nós vamos tendo nossa vida mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, só através do conhecimento nós vamos saber que temos a necessidade espontânea de trabalhar no bem, a nosso favor, a favor do nosso irmão, né? Então, isso vai ser uma sequência, uma naturalidade que o homem deve atingir um dia, de ser uma coisa normal. A lei da intelectualidade, da inteligência bem exercitada, porque nós precisamos da inteligência humana para que nós tenhamos o conforto que nós estamos desfrutando hoje. Mas essas grandes criaturas nem sempre são dotadas dessa bondade que Jesus sempre colocou, né, para as pessoas simples, as pessoas humildes. Então é por aí, né? Então nós precisamos saber que precisamos dos homens inteligentes, mas precisamos dos homens bons também, né? Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, aos Espíritos amigos, que nesse momento nós fazemos nossas vibrações, esse amor tão comentado aqui, ele pode ser direcionado a todas as partes do mundo. Nós podemos imaginar as pessoas, né? Imaginar o nosso mundo, esse planeta azul bonito, né? Cheio de problemas, porque a humanidade que habita ainda está num estágio um pouquinho inferior, né? Mas nós vamos chegar lá. Jesus dizia que nós somos deuses, que podemos fazer o que ele faz, e muito mais. Ele encheu a nossa bola, como nós falamos popularmente, porque ele está vendo muito longe, muito adiante de nós, né? Ele é uma alma do Espírito Cristo, com Jesus e Deus, nosso Pai, deu a ele a incumbência de levar nós todos, como as suas ovelhas, o aprisco, que ele dizia que nenhuma ia se perder. Então ele chegou na condição de condutor de um orbe planetário. Então ele construiu esse planeta para nós com o quê? Com o amor que ele recebeu de Deus. Dentro de toda a sua inteligência, o amor falou sempre mais alto, né? Como o mundo foi feito, o universo foi feito num ato de amor, Jesus já está participando junto com Deus, como co-criador, né, das coisas de Deus. Então nós devemos muito ao Cristo. E como ele dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que estudar Jesus, vivenciar Jesus, respeitar todos os seus ensinamentos e vivenciar esses ensinamentos. Então nós vibramos nesse momento pela humanidade, por esse planeta, que é de todos nós. 6 bilhões, quase 7 bilhões de almas encarnadas, e nós sabemos que tem uma quantidade muito maior lá fora, guardando a oportunidade de vir aqui no nosso mundo. Então nós agradecemos a Deus, né, por essa encarnação, e vibramos por todos os nossos irmãos, aqueles que ainda estão na ignorância das coisas do Espírito, né, aquelas criaturas que vivenciam só seus momentos, os imediatistas, os materialistas. Então nós vibramos por essas pessoas para que elas acordem para a realidade maior, né? E todos têm os seus momentos mais felizes, realmente, o que tem que vir de dentro para fora. Então nós vibramos pelo nosso mundo,
por todos os países. Né? Nesse momento nós podemos imaginar o México, aquele governo, aquele povo com aquela problemática que está ocorrendo lá de uma maneira significativa, né? Porque nós sabemos que as doenças, os males, todas as epidemias, essas coisas têm sempre uma razão de ser. Né? Nós não vamos adentrar aqui na problemática, mas nós pedimos a Deus que ajude esses nossos irmãos a se libertar desse problema e o mundo todo também, porque o que está acontecendo está atingindo todos nós. Independente disso, eles são nossos irmãos, né, em Jesus. Então nós vibramos pela sua paz, vibramos para que encontre uma solução rápida para eliminar essa problemática, que consiga uma vacina rapidamente para liquidar logo esse problema dessa gripe que está abraçando lá nos nossos irmãos do norte, né? Na América do Norte, é claro. Então nós vibramos por todos eles, vibramos por aqueles países que ainda os nossos irmãos estão em desentendimentos, em conflitos, aquelas problemáticas que se arrastam por séculos e séculos. Nós sabemos que enquanto não houver o respeito e o perdão, né, das criaturas, insiste em haver esses problemas, esses resultados bélicos. Né? Então nós vemos irmãos nossos se trucidando, né, um matando os outros, os países vivendo sempre em alerta. Então nós queremos que a paz que nós estamos desfrutando no nosso país seja estendida a toda parte do mundo. Essa é uma maneira de nós necessitarmos o bem. Sabemos que estamos fazendo isso conscientemente, porque eles estão no mundo que nós estamos também. Eles habitam mesmo no mundo, eles desejam ser felizes, nós também. Então nós vibramos por todos eles. Vibramos pelos grandes trabalhadores dessa terra, os grandes missionários, aqueles que estão trabalhando bem escondido, né? No anonimato, mas produzindo grandes obras que às vezes nós nem sabemos. Né? Nós sabemos muitas vezes que as coisas só acontecem quando as pessoas às vezes vêm a falecer depois de muito tempo. Então nós levamos nossas vibrações a essas pessoas, pedindo a Deus que fortaleça o seu trabalho abençoado, no campo, de todos os campos da área humana, né? Os grandes cientistas que trabalhando na atividade com muita determinação na busca daqueles remédios no campo da medicina, no campo da ciência em geral, que traz o conforto, que traz ajuda para aquelas criaturas que estão hospitalizadas, aquelas criaturas que precisam dos seus aparelhos para poder se locomover, para poder falar, para poder ouvir. Nós vemos todo dia aparecer alguma coisa nova. São grandes almas que estão trabalhando a favor da humanidade. Nós vibramos por todos eles. Vamos adentrando nos hospitais, vibrando por cada irmãozinho nosso que está lá. Né? Nós sabemos que muitos estão em cirurgia, muitos estão nas UTIs dos hospitais, outros estão também nos corredores, nos pontos-socorros. São criaturas que estão passando por momentos difíceis, e todos nós estamos sujeitos à mesma problemática. Então nós desejamos a eles a recuperação, pedindo aos espíritos amigos, às equipes médicas espirituais, sempre de prontidão, auxiliando nossos irmãozinhos, fortalecendo esses nossos irmãos na sua fé, na sua perseverança, na certeza de que está saindo de lá com saúde, recuperados. É o que nós pedimos. Vamos também pedindo por todos os nossos irmãos que estão desempregados nas ruas, nos seus lares, desesperados, para que uma luz se faça no seu caminho, que eles encontrem então também o seu trabalho sagrado para ganhar do seu pão com dignidade, nesse dia do trabalho que se aproxima, que é amanhã, que todos possam ser auxiliados, que o Pai, da sua ação constante no universo, com seu amor imenso, que possa abarcar todas essas criaturas que estão atravessando por essa problemática, e aqueles que estão trabalhando, dando o seu suor, ajudando a economia do nosso país, todos eles sejam abençoados e protegidos, que Jesus ampare a todos eles. Vamos vibrando pelos nossos lares, vamos mentalizar nossos irmãos que lá estão, né? Nossos filhos, esposos, o nosso parente mais próximo. Vamos vibrando para que haja bastante entendimento, bastante harmonia no seio das famílias, para que nós possamos nos entender uns com os outros, porque é lá e lá que começa toda uma humanidade, né? Então nós pedimos a Deus que abençoe todos os lares, que abençoe o nosso lar, os nossos entes queridos, os nossos parentes, aqueles que tiverem um amigo com algum problema, vamos ajudar, pedir a esses amigos espirituais que levem ao diretivo, levem assistência, fortalecendo nossos irmãozinhos nas suas provas, fazendo com que vençam as suas dificuldades. Então nós vamos agradecer aos amigos espirituais, ao nosso mentor espiritual,
vamos pedir permissão para terminar o nosso trabalho nesta parte. E a conclusão da nossa reunião, do nosso trabalho, se faz através dos passes que todos vão receber. Enquanto isso, embora já tenham recebido bastante assistência espiritual, vai ser concluído com os passes. Então nós pedimos que todos fiquem bem alertas, tranquilos, continuem em silêncio, né? Porque o trabalho vai continuar. Então, na próxima semana, vocês poderão estar aqui conosco novamente, aqueles que gostaram, que estão indo a primeira vez, continuem. Sempre é bom a busca de um pouquinho de paz, né? Nesse momento, um oásis, aqui a nossa casa é um ponto de socorro espiritual, porque os amigos espirituais nos dizem que aqui fica uma grande luz, então eles vêm através dela até nós, nos auxiliar também. Muito bem.